Nossa saudação aos nossos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando aqui na Adventistas Carazinho, ou TV Adventistas Carazinho, o programa Verdades Bíblicas, falando sobre a Palavra de Deus, as verdades que estão nas Sagradas Escrituras. Desde já somos agradecidos pela companhia dos amigos e amigas internautas e esperamos que tudo que aqui transmitirmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas. Conosco hoje o irmão Jonas Moraes, lá da cidade de Soledade, que está aqui para a apresentação deste programa. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, Soraldo Pimentel e o Jonathan Nascimento, Dona Estela Pimentel aqui, dando a sua força espiritual com a sua presença na nossa programação. Verdades Bíblicas está aqui para levar realmente as verdades que Deus nos deixou no seu livro, no Manual do Ser Humano, a Bíblia Sagrada. Saudação do irmão Jonas Moraes. Minha saudação aos internautas, a você Vargas, você também, Jonathan, que está no áudio, está na equipe técnica aqui hoje junto com o seu Aldo, a Estela que está com a gente no estúdio também. É um prazer, e você que está assistindo conosco através do Facebook, através aonde está indo o som, canal do YouTube também. Para nós é um prazer estar com vocês para repartir a palavra de Deus com nossos amigos. Nossa saudação, um abraço, obrigado pela companhia, a senhora Júlia Souza, que fez contato aqui com a nossa programação lá de Teresina. Muito obrigado pela sua companhia. E os amigos podem assistir nossos programas pelo canal do YouTube, TV Adventistas Carazinho, pelo Facebook Adventistas Carazinho, ou no WhatsApp, pelo telefone 999 39 68 16. Vamos repetir. Temos aqui então código de área 54. Telefone 999 39 68 16. Hoje vamos falar sobre a volta de Jesus, né, Jonas? Um assunto importantíssimo. Você que é nosso ouvinte, que está acompanhando a nossa programação, já percebeu que há pessoas por aí que gostam de espalhar expectativas positivas. Realmente existem essas pessoas, né? Estão sempre para cima, incentivam e animam. Jesus sabia e sabe que o ser humano precisa de uma expectativa positiva para continuar vivendo animado e feliz. No momento de sua despedida desta terra, ele disse aos seus discípulos que haviam andado com ele durante 3 anos e meio que voltariam outra vez. A partir daí, esta tornou-se a promessa mais bonita da Bíblia. Esperar alguém que a gente ama é bom demais, é uma expectativa muito boa. Antes de iniciarmos nosso assunto propriamente da volta de Jesus, gostaríamos que o Jonas fizesse uma oração inicial pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Muito bem, vamos pedir para você que está nos assistindo nesse momento, que você possa, se você puder, fechar os olhos para nós falarmos com Deus através da oração. Pai querido, está nas alturas do céu. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para levar a Tua mensagem. Nesse momento, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito, Espírito Santo, possa tocar no corações das pessoas que estão assistindo e na nossa também, que nós possa, tudo que vir falar, que nós possa ser mais uma vez usado por Ti. Fique conosco, Senhor, nosso convidado especial. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como falamos inicialmente, Jonas, existem muitas pessoas, né, que gostam, como se diz, do alto astral, né? Está sempre para cima, tentando animar, né, e espalhar expectativas positivas. Isso é importante, mas Jesus deixou uma promessa muito importante. Essa sim é uma promessa de grande esperança que ele deixou para a gente, e está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, Jonas. Vargas e ouvintes e amigos que estão nos assistindo, quando eu
trato desse assunto, que é sobre a volta de Jesus, eu fico com uma alegria tão imensa no meu coração, uma esperança tão imensa. E essa pergunta que você me fez pela primeira vez aqui, a primeira pergunta desse programa de hoje, que promessa especial fez Jesus quando esteve aqui na Terra? É uma promessa muito linda, eu acho que é a melhor promessa que a Bíblia nos traz, que está ali em João 14, de 1 ao 3. Olha só que linda essa promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que linda essa promessa, Vargas, que Jesus deixou para nós. Ele disse que ele ia preparar um lugar especial para mim e para você. Um lugar preparado por Jesus. Nós vemos casas bonitas aqui nessa terra que nós vivemos. Podemos ver muitas coisas lindas. Imagine algo especial preparado por Jesus. Um lugar preparado por Jesus. É uma esperança que ele deixou para nós, né? Que ele ia preparar um lugar especial para nos levar. E uma promessa que ele voltaria, né? Deixou uma promessa que ele voltaria também. Muito bem. Isso é muito interessante que as pessoas tomem conhecimento e para se informar melhor, é importante que estudem na Bíblia esta grande promessa, né? Como Jesus mesmo disse, errais não conhecendo as Escrituras. Então precisamos conhecer as Escrituras. Jesus falou isso e Mateus escreveu no seu Evangelho, no capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E com relação a esta expectativa da volta de Jesus, a nossa irmã lá da Igreja Central, aqui da nossa cidade, a Igreja Central Adventista, a senhora Rosélia Herard, fez algumas reportagens perguntando a pessoas pelas ruas da cidade sobre a volta de Jesus, se acreditam, se estão esperando a volta de Jesus. Algumas reportagens ilustrativas para a nossa programação, seu Aldo. Estamos aqui na Praça Central de Carazinho, mais uma vez coletando algumas informações e algumas opiniões dos nossos carazinhenses aí a respeito da volta de Jesus. Estou aqui com o Rafael. Isso. E o Sidney. Sidney. Beleza. Vamos conversar um pouquinho com eles para ver o que eles acham disso. O que vocês acham, assim? Vocês acreditam em Jesus? Eu acredito muito em Jesus. E sem ele, certamente eu não estaria aqui. Não sou nada sem ele. Para mim, Jesus é uma pessoa... É uma energia boa, não representa assim uma pessoa, mas sim um símbolo de paz, de tranquilidade. É uma coisa que não tem como explicar assim, porque é um todo para mim. Beleza. E você acha assim que o mundo poderia estar melhor ou pior se as pessoas acreditassem mais ou menos, ou melhor, não acreditassem, se as pessoas vivessem mais ou menos a mensagem de Jesus? Com certeza, porque como diz aquela frase, né? A fé move montanhas, então... Se tu acredita em alguma coisa boa e tu tem uma compreensão sobre isso, tu tem uma visão totalmente diferente sobre o mundo. E você acha ou acredita que Jesus vai voltar? A volta de Jesus, assim, como pessoa, que nem tem a história na Bíblia e coisa, eu não acredito. Eu acredito que seja, como eu te falei, um símbolo, assim. Nós acreditamos em Jesus, nós temos religião também, nós frequentamos assiduamente. E ele faz toda a diferença na vida da gente, porque quando a gente faz alguma oração, a gente faz destinada a ele. Porque a gente acredita que ele morreu na cruz pela gente, a gente é muito grato a isso. E ele faz diferença, então, na vida de vocês? Assim, o que vocês acham que seria a vida de vocês sem Jesus? Seria totalmente diferente, eu acho, né? Porque que nem a gente tá mais unido, né? Acreditando nele, né? Assim, como família, direciona a união da família, né? Também é muito importante isso, né? E a gente tem fé né? Esperança e a união da família, né? A minha fé é baseada em Jesus, graças a Deus, né? Um sacrifício enorme que fez, até eu me emociono de falar, que foi um grande homem, né? Que deu a vida dele por todos nós e tá aí. Todo mundo tá vivendo suas vidas, mas
tem que dar importância para aquele que deu a vida dele para que nós estivéssemos aqui, né? A nossa parte a gente tem que fazer e tem que acreditar que isso aconteceu, né? E existe uma promessa grande na Bíblia de sua volta. Nós como lemos a Bíblia, eu não sou de ler muito assim, sabe? O meu tempo é meio pequeno, meio curto. Mas os sinais estão aí, tudo se cumprindo, o amor esfriou muito na terra, o ser humano está acontecendo muitas atrocidades entre as famílias, né? E tudo acontecendo, guerras, destruição, muita fome, muita miséria. Com certeza a gente acredita em Jesus e eu acho que é o nosso porto seguro, aquilo que a gente tem como base em ter a fé, ter alguma coisa em que se apegar, tanto nas horas difíceis quanto nas horas boas também, e agradecer por tudo que Ele tem nos dado na nossa vida. Sim. E você? Até porque aqui a gente está numa passagem, né? Então a gente tem que ter no que acreditar. Então acho que a gente tem que esperar dia após dia e tendo fé que a gente vai superando todos os problemas e um dia alcançar o objetivo de tudo isso, que é a nossa salvação, né? Salvação da nossa alma. Você tocou no assunto salvação, né? Você acredita que Jesus vai voltar? Eu acredito que sim, que ele vai voltar para buscar aqueles que foram escolhidos por ele. Exatamente. Concluindo como ele falou, nós estamos vivendo num mundo assim que tá bem difícil, tá bem complicado. As pessoas, nem ele citou, né, estão fazendo o que bem entenderem. Então, sabe, hoje tu falar em nome de Jesus, falar em igreja, assim, ó, o pessoal não quer. Cita um exemplo, assim, final de semana. É pouca gente indo ver, assim, sai, dá uma volta com a família e coisa, é só casais se separando, é briga, é morte, as pessoas não estão mais nem aí. E tu acha que isso realmente é a falta de Jesus na vida das pessoas? Com certeza, as pessoas, em vez de procurar uma igreja, em vez de... as pessoas estão, vamos dizer bem o português hoje, a juventude está quase perdida. E você acredita, Carmelita, que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, mas no tempo certo, quando todo mundo souber, aos 4 cantos do mundo, as pessoas ficarem sabendo que ele é o Salvador, né? Porque enquanto todas as pessoas não ficarem sabendo, ele não vai voltar. Porque as pessoas todas vão ter uma oportunidade, né, para se salvarem. Agora, quem não quiser, né, aí vai ser, cada um vai escolher o certo e o errado, né? Isso é muito individual, de cada um. Isso é de cada um, cada um vai fazer a sua parte, né? É o que eles pregam, né, e quem lê a Bíblia vê, né, que tu vai ter que nascer de novo, tu vai ter o Espírito Santo, tu vai ter que, né, viver para Jesus, né, tu vai ter que deixar as coisas erradas do mundo para viver as coisas certas, né. Agora vai de cada um fazer as suas escolhas, né, porque tudo aquilo que a gente planta vai ser o que a gente vai colher lá adiante, né. Muito bem, então ouvimos estas entrevistas interessantes, né, algumas opiniões diferentes, né, e realmente o que se vê é que as pessoas precisam estudar a palavra de Deus, não é? Nós temos uma promessa muito grande também que está na epístola de Paulo a Tito, lá no capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Interessante esta passagem, Jonas. É verdade, nós temos que aguardar a bendita esperança. E a esperança que temos, né? Acabamos de ouvir aí a entrevista, que temos vivendo no mundo, que as pessoas, Vargas, não se entendem mais. Hoje nós vimos notícias de pai matando filho, filhos matando pai. Parece que o coração das pessoas já estão frio, não estão aceitando mais a mensagem de Deus. Eu acredito que a volta de Jesus está muito perto de acontecer, muito perto, né? E nós temos que nos preparar, né? Aguardar essa bendita esperança, a esperança que temos, né? Que nós fomos criados para nos viver eternamente, né? Devido ao pecado que entrou no mundo, Jesus veio para nos perdoar os nossos pecados, veio pela primeira vez, e ele, mais de 2.500 passagens colocada na palavra de Deus, que ele vai retornar pela segunda vez, essa linda promessa, né? A esperança que nós temos de um mundo melhor, de uma vida melhor, é com o retorno de Jesus. É o que Tito acaba de ler aqui em Tito 2,13, né? Aguardando a bendita esperança. Quem que não está aguardando?
Pergunto para você, internauta que está ouvindo a gente agora, você que é cristão, você que acredita em Jesus, você que acredita na volta de Jesus, você não está aguardando a volta de Jesus, não está com saudade de Jesus, de ver Jesus voltar no nosso tempo, né? Então essas são as nossas esperanças, né? Nós temos que aguardar a bendita esperança da volta do Senhor. Muito bem, lá no Evangelho de Mateus, nós temos também algo interessante que Jesus mesmo falou, né? De que maneira vai voltar Jesus? Vejamos então na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24, versículo 30 e no capítulo 25, versículos 31 e 32, Jonas. Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, como vai voltar Jesus? Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Todas as pessoas vão ver Jesus vindo. Quem vem com Jesus? Todos os anjos, né? Tem uma passagem que diz que o céu vai ficar em silêncio, né? Com todos os anjos vindo para buscar a sua igreja, buscar os escolhidos, buscar as pessoas que acreditam em Cristo Jesus, aquela pessoa que recebe o convite de Jesus e crê em Cristo Jesus. Então Jesus vai vir com as nuvens e todo olho verá. Nós podemos ver também, Vargas, ali 25, né? Vamos ler também o capítulo 25, versículos 31 e 32. Ok, vamos ver também, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Então quem vem Jesus com todos os anjos, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32 também. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então ali Jesus vai vir com todos os anjos junto com ele, né? E vai se assentar, e ali terá todas as pessoas. Eu vejo assim, Vargas, posso imaginar assim esse espetáculo tão lindo, né? Como será, né? Todas as nações ali reunidas, Jesus vindo nas nuvens do céu e vendo, todo o olho vendo no mesmo momento, Jesus voltando. Vai ser um dia muito lindo, não é verdade, Vargas? Inclusive lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, existe, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para você: quantas pessoas vão poder ver a vinda de Jesus Cristo? A resposta está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verão, todos os olhos, todas as pessoas, né? A resposta está aqui, todas as pessoas vão ver. Às vezes eu posso estar falando para você agora, internauta, que você não acredita na vinda de Jesus. Você, por uma causa ou outra, não acredita na volta de Jesus. Mas aqui a palavra de Deus está falando, afirmando que todas as pessoas vão ver Cristo voltando. Até mesmo as pessoas que não acreditam. Até mesmo aquelas pessoas que perderam a esperança que Jesus vai voltar. Todas as pessoas vão ver Cristo voltando. Apocalipse capítulo 1, verso 7 afirma isso. Ó. Eis que vem com as nuvens. Jesus vem como? Com as nuvens. E todo olho verá, até os quantos ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Todas as pessoas vão ver, Marcos, todas. Quando se fala em escolhidos de Jesus, não é que Jesus estará escolhendo, digamos assim, aleatoriamente. A pessoa precisa fazer jus a ser escolhido, né? Seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, tendo uma vida digna, correta, de acordo com a vontade de Deus, que torna apta a pessoa a ser escolhida para a salvação na volta de Jesus. Mas qual é o objetivo da vinda de Jesus? Nós temos a resposta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. A Bíblia Sagrada deixa bem claro o objetivo da vinda de Jesus aqui a essa terra. Ali em Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que Jesus vem fazer? Qual é o objetivo de Jesus?
na volta de Jesus? As pessoas, mas por que Jesus vai voltar aqui? O que ele vai vir fazer? Está aqui o objetivo dele. Vai vir aqui dar a cada um conforme as suas obras. O que você fez? O que você fez de bem? O que você fez de mal? Quais as oportunidades que você teve de servir alguém, de ajudar alguém, né? Jesus, quando veio aqui, que passou os 3 anos e meio pregando, mas ele passou aqui 33 anos, ele veio aqui para servir, né? E nós também temos aqui para servir as pessoas, ajudar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, né, Vargas? Amar as pessoas como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu vejo assim que quando Jesus voltar, todas as coisas ele vai ver da gente, né? Até mesmo as coisas que são escondidas, que nós podemos esconder do nossos familiares, nossa esposa, o esposo, amigos, mas quando Jesus voltar, todas as coisas vêm à tona, né? Todas as coisas vêm à tona. Então Jesus vai vir aqui para retribuir conforme as tuas obras, o que tu fez de bem ou o que tu fez de mal. Falando em obras, abrange uma porção de atitudes do ser humano, né? Porque nós recebemos a graça da salvação com a morte de Jesus na cruz. Temos fé em Deus, fé em Jesus. Se recebemos a graça, temos fé, praticamos boas obras. E permanentemente precisamos estar em oração, pedindo sempre a presença de Deus para que nos conduza em nossa vida para a prática de boas obras, né? E agradecendo a Deus o que Ele nos dá de bom e cada vez conhecendo mais a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas o que vai acontecer com todas as pessoas justas na hora que Jesus voltar? Vamos ver a primeira resposta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Que interessante esses versículos, esse capítulo, esses versículos aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoado a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha, né? Quando eu leio esse texto da Bíblia, eu fico pensando assim, que dia espetacular, que dia feliz, meu amigo internauta, para aquelas pessoas que acreditam em Cristo Jesus. Que dia extraordinário, que dia de você sorrir, né? Nesse dia. E olha só o que diz a primeira frase ali, Vargas. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Que lindas músicas nós podemos ouvir nesse dia da volta de Jesus, né? Descerá do céu, e olha o que acontece, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual é os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro? Aquelas pessoas que porventura, que acreditaram em Jesus, que viveram uma vida em Cristo Jesus, que vão ser salvos, na hora que Jesus ressoar a trombeta, os túmulos vão se abrir, né? Os túmulos vão se abrir e ali eles vão ressuscitar primeiro. E depois, nós vivos, o verso 17 diz assim, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor. Aí nós seremos arrebatados entre nuvens para o encontro de Jesus. Que dia espetacular, meu amigo. Que dia bonito será esse dia para aquelas pessoas que confiam em Cristo Jesus, para aquelas pessoas que estão pregando da mensagem de Jesus, para aquelas pessoas que estão levando o evangelho a outras pessoas. Será um dia maravilhoso, será um dia espetacular. Por isso eu quero falar a primeira vez agora no teu coração, com você que está ouvindo a gente, você que está assistindo. Vale a pena nós prepararmos? Vale a pena nós pregar a palavra de Jesus? Vale a pena nós aceitar a Jesus de todo o coração? Vale a pena, porque a esperança nesse dia, nessa volta de Cristo Jesus nas nuvens do céu, será um dia alegre, será o maior dia especial, espetáculo inteiro do mundo todo, e nós vamos viver com Jesus para sempre na eternidade, Vargas. Pois é, já o profeta Isaías, lá no capítulo 26 de suas profecias, ele fala como será
aquele dia que Jesus estará voltando aqui. Então, certamente, como as pessoas estarão recebendo esse dia, né? É no capítulo 25, aliás, capítulo 25, versículo 9. Capítulo 25, versículo 9. Pode ler para a gente, Jonas, como será aquele dia para as pessoas que estão aguardando? Isaías 25, 9. Verso 9, olha só. Naquele dia se dirá, eis que é o nosso Deus, eis que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação. Exaltaremos e nos alegremos. Então, Vargas, aqui é outra passagem linda, né? Que tanto a gente prega sobre a volta de Jesus, quando a gente fala sobre que Jesus vai voltar, quanto que a gente leva para os amigos, leva um folheto, um folder, falando sobre a volta de Jesus e convida, né? Vamos na igreja, vamos nos preparar, que esse dia está se aproximando, está muito perto de acontecer esse dia. Muitas vezes a gente recebe sim, às vezes a gente recebe, espere um pouco, outro dia a gente recebe, talvez eu vou, mas esse dia que Jesus vai voltar vai ser o dia que nós vamos dizer, esse é o Jesus que eu pregava que ele ia voltar. Oxalá que você esteja junto, preparado para ir morar com ele no céu. Mas eu gostaria que, Deus gostaria que todas as pessoas estivessem preparadas. Jesus está dando tempo para que todas as pessoas se preparem para esse grande evento que é a volta de Jesus. É uma situação bastante triste, mas é preciso que se conheça, principalmente estudando a palavra de Deus. A gente pode ficar sabendo o que acontecerá com os maus. Isso a gente encontra lá na Epístola aos Tessalonicenses, segunda Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, aliás, na primeira Epístola aos Tessalonicenses, né? Bom, como as pessoas justas já falamos, então é na segunda Epístola, realmente, aos Tessalonicenses, segunda Epístola, capítulo 1, versículos 7 e 9. Capítulo 1, versículos 7 e 9. Interessante esse verso, né? Às vezes a gente nem gosta de ler esse verso, né, Vargas? Não gostamos nem de colocar para as pessoas esse verso, mas infelizmente vai ter pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam, as pessoas que acreditam na volta de Jesus, as pessoas que acreditam em Cristo Jesus, tem pessoas que não acreditam, mas esse verso aqui é para as pessoas que não acreditam e que não serão salvos no dia da volta de Jesus. Olha o que diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 ao 9, né? Ao 9. Ele diz assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Até o verso 9, né, Vargas? Isso. Certo, até o 9. Esses sofrerão penalidades da eterna destruição, banido das faces do Senhor e da glória do seu poder. É um texto assim que a gente tem que alertar, né? Que as pessoas que não estiverem preparadas nesses dias, vai vir o quê? Em chama de fogo, né? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Qual é o Evangelho do Senhor Jesus? Você que está nos assistindo agora. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui está a Bíblia Sagrada, né? É você confiar não no homem, o que o homem fala por aí, vai acontecer isso, isso. Não, você tem que confiar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada. Quando você confia na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, você compreende que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós falamos com Deus através do quê? Através da oração. E Deus fala com a gente através do quê? Através da sua palavra, através da Bíblia. E quando nós vimos que Deus fala conosco através da Bíblia, que é para nós ir por aqui, esse é o caminho, e nós vamos por aqui, certamente seremos salvos. Mas quando a Bíblia fala que é para nós ir por aqui, e o nosso líder religioso, quem sabe, fala que é para nós ir por outro lado, e a gente vai por outro lado, junto com o líder religioso, que não é a palavra de Deus, certamente nós não seremos salvos. Nós seremos salvos quando a palavra de Deus fala que é para nós ir para o caminho certo, e nós vamos para o caminho certo. Então eu peço mais uma vez para você,
nosso amigo internauta, nosso amigo ouvinte que está ouvindo agora. Tente buscar na palavra de Deus. Tente ler a Bíblia. Tente se informar mais dos acontecimentos, das profecias. E você vai ver que a palavra de Deus é o caminho para nós chegar até Jesus. E para que quando Jesus voltar, nesse grande evento da volta de Jesus, nós esteja preparado para morar com Ele nas mansões celestiais. Esse é o nosso sonho. Esse é o objetivo de nós que estamos aqui pregando para você, que nós queremos nos preparar. Mas também queremos levar a mensagem de Deus para você se preparar, para que quando Jesus voltar, você esteja preparado para morar com Ele lá no céu. O livro de Apocalipse também é um livro de profecias. O livro é uma revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por meio do intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, João escreveu o Apocalipse quando estava preso lá na ilha de Pátmos e traz revelações de coisas que poderão acontecer. Vamos lá ao capítulo 6 de Apocalipse, Jonas. Apocalipse, capítulo 6, onde fala sobre o que acontecerá, né? Mesmo complementando aí a esse texto de Tessalonicenses, o que vai acontecer com os maus. E fala até que no começo ali, diz assim, no versículo 15, que se esconderam, aí fala em pessoas e grandes comandantes e tal, que se esconderam nas cavernas, quer dizer, que se esconderam porque ele teve uma visão, ele viu aquela visão de algo que iria acontecer. Então ele não fala que no futuro acontecerão, mas se esconderam porque é uma visão que ele teve quando recebeu a inspiração para escrever o livro de Apocalipse. Podemos ver no capítulo 6 de Apocalipse, Jonas, do versículo 15 ao 17. Aqui vem complementando o que nós acabamos de ler em 2 Tessalonicenses, do 1 ao 7 ao 9, que diz assim, olha, dos 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livres se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Dirão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Olha só que interessante, né, Vargas? No dia da volta de Jesus, aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, aquelas pessoas até que zombam da gente, você fala que Jesus está voltando, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Essas pessoas, no dia da volta de Jesus, que as pessoas que não acreditam em Jesus, não vão poder nem olhar para Jesus. Vão querer que as rochas caiam sobre eles, vão querer que os montes caiam sobre ele. Então, meu amigo, eu peço para você mais uma vez, não vamos estar desse lado. Vamos nos preparar, vamos pegar nas mãos de Jesus, para nós estar no lado certo, para que quando Jesus voltar nós esteja preparado, né, Vargas? Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele escreveu no versículo 3, uma resposta que Jesus deu aos seus discípulos, né? Discípulos que perguntaram a Jesus sobre a volta, o que aconteceria, né? O que estaria dando sinais da volta de Jesus, e ele deu uma resposta no capítulo 24, versículo 3, Jonas. Aqui diz assim: no Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqui os discípulos, Jesus pregava para eles que ele ia retornar, né? E um dia ele retornaria a essa terra. E os discípulos queriam saber qual é o dia para ele estar preparado, né, para a sua volta, né? E no Monte das Oliveiras ali, eles pediram para Jesus, né, que dia, me diz alguma coisa que pode acontecer, né, sobre isso. E será que Jesus deixou alguma coisa, Vargas, escrita na palavra de Deus? Agora eu vou inverter a pergunta, né? Existem pessoas até que já fizeram cálculos da volta de Jesus, muitas pessoas já fizeram, né, e não deu certo, né?
Então nós temos a resposta sobre o tempo, quando acontecerá a volta de Jesus, que isso é muito interessante. E a resposta Jesus mesmo deu, e Mateus escreveu no capítulo 24 também, lá no versículo 36, no Evangelho de Mateus. 24, 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Então aquele dia, ninguém sabe, né? Nós podemos ver que quando foi para atravessar aí o ano 2000, muitas pessoas diziam que Jesus ia voltar no ano 2000, né? Mas quem estudava a Bíblia, quem lia a Bíblia, sabia que não. Porque nesse verso diz que ninguém sabia nem a hora, nem o momento certo de Jesus voltar, né? Ninguém sabia sobre o dia e a hora e o momento. Nós podemos ver alguns sinais da sua volta de Jesus, né? Podemos até, gostaria que o Vargas lesse um texto da Bíblia para a gente, em 1 Tessalonicenses agora 5, do 1 ao 4, Vargas, consegue ver para a gente aí? Exatamente. Será que nós vamos ficar assim, escuros sobre a volta de Jesus, ou podemos ver quando se aproximar a volta de Jesus, quando começa a se aproximar a volta de Jesus? Aí em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4, Vargas, lê para nós. E diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então a gente vê, né, é de 1 a 5, 1 a 4, né? Nós temos ainda o versículo 4 que diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então aí está a recomendação na Epístola de Tessalonicenses, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Quem quiser conferir, pode ler na sua Bíblia, que é interessante essa colocação aqui da palavra de Deus em Tessalonicenses. Interessante, Vargas, que esse texto que você leu, e também o recado que esse texto, que Deus dá para nós nesse texto, que quando nós vemos acontecer os acontecimentos, os sinais da volta de Jesus, é para nós vigiar, né? Vigiar e ficar atento. Quando essas coisas começarem a acontecer, ficar atento e orar. Como que nós vamos nos preparar para a volta de Jesus? Orar. Ter conexão com Deus, com Jesus. Estar conectado todo momento a Jesus. Tem uma passagem da Bíblia que é em 1 Tessalonicenses 5, 17, que diz orar sem cessar, né? Nós devemos orar todos os dias, todas as maneiras, no trabalho, aonde você for, vai se divertir, estar com Cristo Jesus, orando em silêncio, vigiando, para que ninguém seja pego de surpresa. Tu quer ir com Jesus? Nós temos que vigiar, orar. Quando os acontecimentos começarem a acontecer, esses acontecimentos que a palavra de Deus coloca, que nós vamos ver agora alguns sinais da volta de Jesus, quando começar a fazer esses sinais, ele pede para nós orar cada vez mais, né? Nós temos aí que sinais foram apresentados por Jesus. Vargas, agora nós começamos a trocar aí, mas Mateus 24, do 6 ao 7, eu vou ler aqui, Mateus 24, do 6 ao 7, diz alguns sinais da volta de Jesus. 24, do 6 ao 7. 6 e 7. Ok. E certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Agora eu faço uma pausa aqui e pergunto para você. Você já ouviu falar de guerras e rumores de guerras? O que está acontecendo com o Brasil hoje? Não temos uma guerra interna, mas temos rumores de guerra, né? E aqui diz, vende, não vos assusteis. A Bíblia diz, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é necessário que aconteça isso, mas ainda não é o fim. O verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você já ouviu falar que levantou nação sobre nações? Já ouviu falar sobre terremotos? Pessoas morrendo de fome?
Você pode dizer assim, mas Jonas, terremotos sempre existiu, mas não com sequência igual está. Vários terremotos em vários lugares, né? Não ouvia falar lá do outro lado do mundo, e hoje nós já vemos terremoto aqui perto da gente também, não é verdade? Então tudo isso são sinais da volta de Jesus. E quando esses sinais começassem a acontecer, o que o Vargas deu antes lá? Nós levantar a cabeça, vigiar e orar, né? Pegar nas mãos de Deus. Mas agora, o Vargas já está com o Tiago ali aberto. Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Vargas. Lê pra gente ali, como será a situação moral das pessoas perto da volta de Cristo? Segundo essa, né? Na epístola de Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, que diz... É sobre a condição econômica aí, né? Qual será a condição econômica e social do mundo perto da volta de Cristo? Tiago 5, do 1 ao 4. Agora, ou atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. E ainda prossegue no versículo 4, dizendo... Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido com fraude. Está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aí ele fala sobre o quê? A exploração do capital sobre o trabalho. Não é? Com certeza. Nós podemos aproveitar um gancho aqui do que está acontecendo no Brasil. No nosso Brasil hoje, né? O que está acontecendo hoje? Paralisação, greve. Por que está uma paralisação? Será que o salário deles está sendo digno quando uma pessoa vai fazer uma paralisação? Claro que não, né? Estão reivindicando o seu salário. E o que você leu ali? Que seria trazido sobre o salário, né? O salário dos trabalhadores. Sim, né? Que diz que... Eis que o salário dos vossos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que naquele tempo o pessoal trabalhava mais com agricultura, e que por vós foi detido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, pessoas que foram explorados na sua profissão. Temos, por exemplo, o caso dos caminhoneiros, que viram os seus lucros, o seu trabalho ceifado pelo preço do óleo diesel que eles estavam reclamando, que realmente é uma forma, a gente coloca, mas indiretamente é o mesmo que está falando aqui, que o salário do ceifeiro, que naquele tempo trabalhava na ceifa, na lavoura, foi retido pelo patrão. Assim também aqueles que têm um custo muito elevado para o transporte, é retido o seu lucro. Ok, mas a última pergunta de hoje, dessa noite, nós poderíamos passar aí falando mais de 2 horas no programa de hoje, é um assunto bem interessante, bem importante, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre a volta de Jesus, como será a volta de Jesus. Nós vimos que ele vai vir com poder e grande glória, vai vir para buscar a sua igreja, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Mas o que aconteceria no céu? Mateus 24, 29, Vargas, aí para nós. Capítulo 24, versículo 29 do Evangelho de Mateus, nos diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E aí sim, Jesus vem nas nuvens do céu. Meu amigo, minha amiga, vemos que estamos quase encerrando o programa, mas tudo que nós falamos, todos os textos da Bíblia que falamos sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, se você parar para pensar, todos os sinais já se cumpriram. Todos os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, falta um sinal só, que é Mateus 24, 14, que eu gostaria de ler, que é o que nós temos tentando, estamos pregando para Jesus voltar. Que é Mateus, é o último sinal da volta de Jesus. Mateus 24, 14, olha que diz: e será pregado este evangelho do reino
por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amigo, você que acredita em Deus, você que acredita na volta de Jesus, você que está com saudade já de Jesus, você que está com essa esperança no teu coração e que você gostaria de ver Jesus voltar logo, tem uma maneira muito especial de nós apressar a volta de Jesus. Qual é que é a maneira? Nós pregar o evangelho puro que está dentro da Bíblia, para os nossos vizinhos, dizer que Jesus vai voltar e que Jesus ama ele. Quando ao último coração sincero saber que Jesus vai voltar nas nuvens do céu e saber do evangelho verdadeiro que está escrito na Bíblia, aí nós veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você nesse momento que está sendo tocado pelo Espírito Santo. Para você pregar para o teu vizinho, para pregar para as pessoas que Jesus o ama. E até você mesmo entregar a tua vida a Cristo Jesus. Aí sim, Jesus vai voltar nas nuvens do céu para nos levar para um lugar onde não vai haver mais problemas, não vai haver mais greves, nem choro, nem doenças, nem morte. Vamos ir morar juntamente com Jesus. Não é verdade, Vargas? Inclusive, Jesus, que estava para chegar o momento da sua ascensão, ele estava explicando algumas coisas para as pessoas, para os discípulos, que inclusive esperavam que ele voltaria para restaurar o reino de Israel. Eles pensavam num reino material, né? E então, quando Jesus esteve conversando com eles, na sequência isso está registrado no livro de Atos, lá no 1º capítulo, nós temos os versículos 9 a 11, que diz assim, ó: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos, que eram anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então foi um registro do livro de Atos, né? Quando aconteceu a ascensão de Jesus, que os anjos apareceram para os discípulos e disseram que Jesus voltará da mesma maneira que o viram subir. Então nós estamos chegando ao final do programa Verdades Bíblicas de hoje e queremos deixar aqui um lembrete aos nossos amigos que podem assistir os nossos programas pelo canal do YouTube, TV Adventistas Carazinho, pelo Facebook Adventistas Carazinho e no WhatsApp pelo fone 54 999 39 68 16. Mais uma vez a nossa saudação, um abraço para a senhora Júlia Souza, lá de Teresina, que fez contato, que está sempre escutando a nossa programação. Muito obrigado, senhora Júlia Souza. Amigos, então, agradecemos a companhia de todos e queremos fazer uma oração em agradecimento a esta oportunidade. Grande e poderoso Deus, somos agradecidos por termos esta oportunidade de pregar a sua palavra através da internet para os nossos amigos que estão nos acompanhando, os internautas. Somos agradecidos à companhia deles e esperamos que aquilo que nós aqui transmitimos seja do proveito espiritual de cada um e que possamos cada vez mais, nós, apresentadores e internautas, estudar a palavra de Deus para tomar conhecimento da sua vontade e daquilo que Ele está nos prevenindo que deverá acontecer. Agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Obrigado, amigos, pela companhia. Obrigado, senhor Aldo Pimentel e o Jonathan Nascimento, ali nos controles técnicos de áudio e vídeo. Companheiro Jonas Moraes aqui na apresentação. E Dona Estela, que está aqui também presente no estúdio, dando a sua força espiritual na nossa programação. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
e fiquem todos com Deus. Quero ouvir também a despedida do Jonas. Muito bem, foi uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui, seu Vargas, o Aldo, a Estela e também o Jonathan. Quase Jonas, né? Mas Jonathan, um abraço para vocês, um abraço aos nossos amigos, os internautas também que estiveram com a gente. E lembre, né, que Jesus ama todos, todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Eu posso dizer assim, ele é apaixonado por você. Muitas vezes nós não queremos abrir nosso coração para Jesus, e Jesus está na porta batendo. Quem sabe nesse momento que você está assistindo esse vídeo, Jesus está batendo na porta do teu coração. Não resista. Abra a porta do teu coração e deixe que Jesus entre na tua vida. Tu vai ver que você vai se tornar uma vida feliz e vai se preparar para esse grande evento da volta de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, Vargas, seu Aldo, pelo convite. E estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço para todos. Obrigado, Jonas. E nós queremos agradecer também a senhora, a irmã Rosana Petri, que está acompanhando a nossa programação. Ela está num tratamento de saúde, mas está nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia, Rosana. Irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos procurar saber da verdade. Os irmãos da Igreja Adventista sempre dispõem de cursos bíblicos com perguntas e respostas que encontramos na Bíblia. Solicite um cursinho desse para você, um curso bíblico muito importante para você conhecer coisas que nem imagina que existem ou que estão na palavra de Deus para a sua orientação para uma vida melhor e principalmente a preparação para a vida eterna. Obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade.